O excesso de açúcar no sangue, cientificamente chamado hiperglicemia, ocorre quando a taxa de glicose sanguínea em jejum é STA acento agudo acima de 100 mg/dl, situação que, se for persistente, pode trazer consequências ruins ao FONC e ONAMNTO dos órgãos. Por isso, deve ser tratada adequadamente com dieta, exercícios físicos e medicamentos orientados pelo médico. Apesar de geralmente NaDO causar sintomas, POIS se instala de FORMA silenciosa, quando o excesso de açúcar no sangue é persistente, ou muito LVADO, pode provocar 2 pontos ED, aumento da vontade de urinar, muita fome, perda de peso inexplicada, cansaço, dor de cabeça, enjoo, sonolência, formigamentos nas mãos ou pés, visão embaçada. Estes sintomas são causados tanto por reações devido ao excesso de açúcar no sangue, como pela falta de insulina, para levar a glicose para as células, deixando-as sem energia. Situações mais comuns quando já há diabetes instalada. Assim, sempre que a glicose atinge valores persistentes acima de 126 mg/dl em jejum, ou 200 mg/dl a qualquer hora do dia, é DIAGNOSTICADO, diabetes, doença muito perigosa que provoca deficiência na ação de insulina e excesso de glicose no sangue. Por isso, sempre que estes sintomas surgirem, é IMPORTANT consultar, se o mais breve, POSS e acento agudo VL com o clínico geral, para que seja feita a avaliação clínica, e os exames iniciais, que identificam os níveis de glicose no sangue, assim como pressão arterial, níveis de colesterol e triglicerídeos, por exemplo, situações que também são riscos à saúde cardiovascular. Como CONF e RMAR para diagnosticar o excesso de glicose no sangue. O principal exame indicado é glicose a jejum, que já é CONS e DRDO alto. Quando acima de 100 mg/dl ou indica diabetes, quando está acima de 126 mg/dl. Outros exames também disponíveis para esta função são o teste de tolerância oral à glicose, a glicemia pós-prandial, a glicemia capilar, ou a hemoglobina glicada, que devem ser solicitados pelo médico. Entenda mais sobre estes exames, que podem confirmar o diabetes. Como diminuir a taxa de açúcar no sangue no caso de uma hiperglicemia isolada, ou quando há um pré-diabetes, não é necessário utilizar medicamentos, mas é muito importante ter cuidados com a alimentação, evitando o excesso de açúcar ou carboidratos, e investindo em vegetais e alimentos integrais, para evitar que se transforme em diabetes. Confira como identificar e tratar o pré-diabetes. Já no caso de diabetes diagnosticada, ou em situações de aumento excessivo da glicemia, é necessário usar medicamentos antidiabéticos, como metformina, glibenclamida, glimeperida, gliclazida, ou até a insulina, por exemplo. Os diabéticos também devem ter muito cuidado com a dieta, para evitar picos de glicemia, além de praticar exercícios físicos, e fazer acompanhamento regular com consultas médicas semestrais ou anuais.
Algumas dicas para evitar que a taxa de açúcar no sangue se descontrole são 2 pontos. Comer em intervalos regulares de 3 horas, pequenas refeições. Ponto e vírgula. Não comer doces concentrados ou frutas isoladas, como uma refeição. Ponto e vírgula. Fazer alguma atividade física como caminhadas após as refeições principais, e não ir dormir ou deitar. Uma consulta com o nutricionista também poderá ser útil para esclarecer questões importantes como o que comer, quando comer, assim como os alimentos que não se pode comer em caso de diabetes ou pré-diabetes.